compromisso. Então nós vamos ver que nós temos que ter um compromisso também com a nossa família. Amém? E os meus filhos são tudo para mim. Irmão, aqui na terra, como diz o salmista, não há na terra quem eu queira mais que a ti. E o que eu tenho no céu além de ti. Amém? Nada, 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 nada. Família é a nossa maior bênção depois de Jesus. Depois de Jesus. Amém? E é o que nós vamos aprender aqui, uma palavra séria, forte. 1 Timóteo 5, foi até que eu coloquei lá, eu não lembro se eu coloquei já na rede social, mas no WhatsApp eu botei essa palavra aqui, ó. 1 Timóteo 5, capítulo 5, versículo 4, fala assim, ó, 4. Mas se alguma viúva tiver filhos, ou viúvo também, tá? Se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Então, nosso maior ministério, volto a falar, tudo depois de Jesus, é a nossa família. Amém? E ele fala ali sobre um auxílio às viúvas, né, irmãos? Ele fala assim, ó, tem que cuidar o pai e a mãe, não é verdade? Mas aí dá um salto para o 8, que eu vou explicar um pouquinho mais. Mas, isso aqui, irmãos, é forte. Isso aqui eu falo muito na quarta-feira. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Algumas traduções falam incrédulo. Já assinei para você, né, irmãos, que incrédulo e infiel são sinônimos, amém? E crente e fiel são sinônimos, são palavras, deixa eu falar bonito, né? Eu sei falar desde o chucro das grotas até o mais linguajar assim. O pregador deve saber se portar em todas as posições. Então, são palavras intercambiáveis, você pode usar tanto uma como outra, amém? Então, infiel ou fiel infiel ou crente, ou fiel e crente, ou infiel e incrédulo, é tudo a mesma coisa, tá? Então, você viu que a palavra fala, se não tem cuidado dos seus, isso aqui é para quem, irmãos? Não está falando para mundanos, amém? Que lá no mundo, infelizmente, como já fala, não, o mundo é o mundo. O mundo jaz no maligno. Isso aqui é para crente. Então, de novo, não adianta eu querer tentar pegar lá um pneu de patrola, né, e querer botar num Fuca. Ou vice-versa. Não, cada um tem as suas peças, amém? Então essa palavra aqui não adianta nada eu pregar para o mundo lá fora, porque ela não é para o mundo lá fora. Essa palavra é para crente, é para quem tem Jesus. Se não cuida dos seus, e principalmente da sua família, dos da sua família, negou a fé e é pior do que? Então você vê que a fé, irmãos, é para a nossa salvação. Vimos semana passada, né? Fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo, como aquele que te ouve. Mas você vê que a fé nos ensina o que, irmãos? A cuidar, primeiramente, o que? Da nossa família. Amém? Claro, às vezes tem famílias, exemplo, né, que a esposa faleceu ou deixou os filhos, né? Aí o pai cuida dos seus filhos. É um tipo de família, né? Ou vice-versa, né? Tem a pessoa que é pai é de frescura, mãe é mãe, pai é pai. Não tem pai nem mãe. É pai e mãe. Amém? Não tem, né? Mas às vezes a mãe criou os seus filhos, chamada mãe solteira, né? Ou às vezes, vamos, tem aquela família, como eu falei, que às vezes ficou a esposa viva e os filhos estão vivos, o esposo, enfim, tem várias constituições de família, menos aquela que o mundo lá quer fazer, né? Que João casa com João e Joana com Joana. Nada disso, amém? Aliás, é uma coisa que eu falo e eu não baixo a cabeça para ninguém. Às vezes tem pessoa dentro da igreja em fornicação, que não quer casar, porque fala que papel é besteira. E lá fora o João e o João, a Joana e a Joana querem casar. E às vezes querem até adotar filhos. Não é verdade? E às vezes a pessoa dentro da igreja diz, não, vou casar, não precisa casar. Precisa sim, amém? Precisa sim, gente do círio. E depois receber a bênção na igreja, né? A bênção do pastor, se não quiser na igreja,
ali no particular. Mas enfim, né? Então a família não usa não só uma bênção. Não cuidar da família é negar a fé, é ser pior do que o mundano lá fora. Porque eu falei, o mundano lá fora é o mundano lá fora, não é verdade? Mas até mesmo no mundano lá fora, às vezes na moral, não em Jesus, né? Mas na moral, né, até no querer, às vezes cuida muito bem da sua família, não é verdade? Não tem Jesus, não vai ser salvo, mas cuida bem, até no reino animal, não é verdade? A maior parte, né? Se der um gatinho, uma gatinha, né? Aí ela tem filhotinho, não é verdade? Ela fica lá, né? Tem lá as franguinhas, né? Fica lá, né? Se depois ela vai pegar confiança em ti, ela deixa você botar a mão, tal, chegar perto, mas senão ela fica, né? Fica querendo lá, né? A gatinha, né? A galinha fica lá, na verdade, porque é um tipo de proteção, na verdade. O próprio reino animal, Deus colocou, tem as suas exceções? Tem, né? Mas o maior o quê? A proteção, na verdade? A proteção, o cuidado, né? De cuidar daquela descendência ali. Então até os animalzinhos têm. Imagina eu que agora sou de Jesus, amém? Então, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que infiel. Porque essa, irmãos, é a ordem da criação. Deus fez o homem, claro, Gênesis 1 fala que Deus fez tanto o homem como a mulher. Óbvio, né? Os dois são a imagem e a semelhança de Deus. É isso, né? Mas, ao colocar na terra, primeiro Deus colocou o quê? O homem. Não é verdade? Mas já colocou o homem tudo do bom e do melhor. O homem já tinha um relacionamento com Deus. Ele tinha do bom e do melhor. Né? Ele era nem pai de pet, era pai do zoo mundial. Mas a palavra fala que o homem começou a olhar e começou a sentir falta de alguma coisa. Amém? Mas essa falta que ele começou a sentir já era o quê? Um plano de Deus, porque a mulher já via no coração do homem, no coração de Deus, amém? E aí então Deus foi lá, você sabe a história, né? Primeira cirurgia do mundo, botou um sono no homem, dormiu, né? Tirou ali a costela, e da costela ele fez então uma mulher. Mas volto a falar, tanto o homem como a mulher, eles são imagem e semelhança de Deus, não tem diferença nenhuma, a não ser, outra hora eu posso pregar sobre funções e papéis, amém? Né? Mas, enfim, depois ele abençoou, olha, vocês vão ter, abençoando, frutificai, multiplicai, sujeitai a terra, né? Enfim, Deus abençoou, amém? Então, eu sempre explico, foi o primeiro casamento da humanidade quem fez, foi o próprio Deus, amém? Né? O primeiro milagre de Jesus, como ser humano, foi aonde, irmãos? João 2, né? Foi o quê? Foi no casamento, amém? E ele não foi lá para isso. Ele foi lá para participar do... Tu não pensa que ele estava fazendo o casamento. Ele estava apenas como um convidado. Né? E se não houvesse a falta do vinho, pastor? Jesus não, o quê? Tinha passado aparentemente despercebido. Amém? Se bem que os discípulos dele e a mãe já sabiam quem ele era. Né? Então, mas ele falava porque ele gostava. Aí você sabe a história ele fez, amém? Porque naquele tempo a festa era muito longa, amém? E faltar vinho era uma vergonha, porque a festa acabava mais cedo. Então, qual o propósito misterioso dele multiplicar o vinho? Sem frescura, direto na lata, apenas que a festa durasse mais tempo. É isso, irmão. Eu posso entender, a talha é o coração do homem, Deus transforma aquilo que não tem gosto, tudo eu posso ter um entendimento, mas, amém, eu já preguei sobre isso aqui na igreja, mas o texto cru, como Deus colocou, é o que, né? Apenas para que a festa durasse, até no começo você, mulher, né, que tem contigo, não chegou a minha hora ainda, pessoal, a Maria falou, faz o que ele mandar. Amém? Não é verdade? A igreja é comparada com o que, irmãos? Com o quê? Noiva. Já preguei para você antes, né? Qual o maior capítulo de Gênesis? Gênesis 24. É o casamento de Isaac e Rebeca. Amém? Qual, né? Aqui na terra, nós somos chamados de noiva de Cristo. Pega Apocalipse. Nós vamos participar das bodas do Cordeiro.
Então, o casamento é a ideia de Deus antes do pecado, durante o pecado e vai ser depois no paraíso. Amém? E Cristo é convidado, é como aquela igreja, né? A igreja é a noiva e Cristo é o noivo. Amém? Então, olha como Deus ele importa. Então, compromisso também com a nossa família. Se eu não cuidar da minha família, é Bíblia. Diz, eu sou pior do que incrédulo e eu neguei a fé. É isso. Não há argumentação. Mas também, aí já a pessoa já vai cair para o outro lado. Por isso que eu falei, se Deus não é o primeiro, alguém vai estar. Mas Deus nunca vai estar em segundo. Deus fica em segundo, pastor. Ou Deus está em primeiro, ou Deus está ausente. Em segundo, ele nunca vai ficar. E aqui, fala só que vai falar aqui a palavra, que inclusive foi um tema de casa na semana passada, Lucas 14. Vocês leram Lucas 14, 15, 16? Não precisa responder em voz alta. Não li, pastor. O problema é teu. Não é meu. Eu te dei o pastinho lá. Lucas 14. Olha só, irmãos. Com a palavra nos manda também ser equilibrado. Amém? Lucas 14. Eu vou pegar aqui. Antes, abre Lucas 14. Mas bota para nós lá na tela aí, Mateus 10, 37. Isso. Bota aí rapidinho, eles. Você vai abrir em Lucas 14. Mas Mateus 10, 37 fala assim, ó. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Bíblia, irmão. Jesus Cristo quem falou isso. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de... Ou seja, irmão, pode voltar lá, bota em Lucas 14. Não tem esse negócio, irmãos, de Deus estar em segundo. Entenda uma coisa. Se Deus não está em primeiro, ele está ausente. É assim. É isso. Ah, Deus está em que lugar na tua vida? Ou ele está em primeiro ou ele não está. Por isso que nós temos que amar a nossa família, amém? Abaixo de Deus. A nossa família tem que ser tudo para nós. Mas, porém, ela não pode, temos a desculpa ou até mesmo o amor, que daí já não é amor, não nos fazer negar Jesus. Amém? Olha só o que fala ali em Lucas 14, versículo 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher, ou pode botar aqui esposo, né? Caso seja, né? E filhos e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, que foi o que nós pegamos semana passada, não pode ser meu discípulo. Amém? Meu amigo, eu estou em primeiro lugar na tua vida ou eu estou ausente dela? Eu não fico em segundo. Pai, a mãe, filho e filha. Então entendemos como há o quê? Um equilíbrio. Pastor, eu quero fazer a obra de Deus, meu marido não quer. Azar é dele. Faça você. Talvez ele não tenha nem chamado. Pastor, eu quero fazer a obra de Deus, a minha esposa não quer. O problema é dela. Talvez ela não tenha chamado. Amém? Né? Mas a decisão é o quê? É pessoal. Ah, engravidei, vou deixar a obra. Irmão, minha esposa literalmente ficou na igreja comigo sem eu forçar, tá? Até um dia antes das minhas filhas nascer. Não tem essa frescura não, irmão. Claro, às vezes tem pessoa que tem uma dificuldade, tem que descansar, tem que repousar, às vezes é uma gravidez um pouco mais complicada, né? Eu sou compreensivo com isso, mas não era o caso dela, amém? E eu não obrigava não, mas ela tinha prazer de estar ali, né? Literalmente um dia antes de nós fazer a obra ali, aí você foi até no mesmo dia, ela nasceu numa quarta, uma quinta, né? Se eu não estou enganado, quarta-feira estava na igreja. Mas enfim, e às vezes a pessoa fica com uma desculpa, aí nasceu a criança,
Claro, mano, ele tomava cuidado. A gente não é bobo de sentar no primeiro banco. Ficava mais para trás, não é verdade? Mas só por causa disso também. Ficava mais para trás. O carrinho, tal, cuidava. Tinha vezes que a criança estava, né? André não era muito não. André ele sempre foi, né? mais calminha assim, né? Mas acontece às vezes chorar, de não estar bem, tal. Na verdade, sai lá para fora, cuida, com amor. Amém, irmãos? Eu não falava, cala a boca, criança. Vontade dá às vezes, mas a gente não falava, né? Porque tu é compreensível, irmão. Agora meus filhos estão grandes. Você vê que a pessoa sempre vai ter uma desculpa. Agora começou na escolinha, tem que levar e buscar. Se a pessoa quer desculpa, irmãos, para não fazer a obra, sempre vai ter. Agora estão grandes, estão no colégio, tem que levar e trazer, tem que fazer almoço, não sei o que lá. Agora está na faculdade. Agora casou. Agora ver os netos. E quando vê a pessoa está o quê? No cemitério dizer, agora eu vou servir a Deus. Irmão, agora já é tarde, no céu não tem obra para te fazer. Mas vai tomar um baita susto ao descobrir que vai perder muito galardão. Então tem pessoa que às vezes nega o seu chamado. Isso como pessoa pregador, pregadora, obreiro, obreira, pessoa que tem um cargo mesmo, ou que Deus está chamando para ter, amém? E não tem frescura, irmão, é isso. Mas também, né, às vezes a pessoa, em outras motivações, a pessoa, que, às vezes ela nega Jesus, né, por causa da família. Então, a família é bênção, amém? Mas se a pessoa não souber, ela pode ser um atraso, uma âncora. Ela pode ser, né, um lugar onde a pessoa vai se frustrar até mesmo, não é verdade? Então, nós temos que saber separar. Vamos amar com certeza, mas adorar somente a Deus. Nossa família, os meus filhos são tudo para mim. Para mim não é. Minha esposa é tudo na minha vida. Para mim não é. Não é, pastor? Não é. Eu morro sem água, oxigênio e buchinho cheio, preciso, né? Sem ser humano eu vivia antes e viverei depois, se for preciso. Agora, sem Deus, irmão, tu pode ter a melhor família, tu não vai entrar no céu. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho e trabalhador, não adianta. Amém? Mas agora, se o Senhor for o meu primeiro, amém? A minha esposa e as minhas filhas podem descansar. Estou falando em mim, tá? Aí cada um que traga o seu exemplo. Pode descansar. Meu pai é fiel a Deus. Meu pai ama mais a Deus do que a nós. Então, não que ele seja perfeito, né? Mas a gente pode descansar. Porque ele tem temor a Deus. Amém? E aí cada um que chame a atenção para si. Amém? Né? Cada um que faça aí a sua direção. Amém? Isso aqui é para quem já tem família, para quem futuramente vai ter família. Os jovens que estão aí, né? Você tem tudo para dar certo. Já chega aí com coisa que muitos aprenderam só depois. Não é verdade? Que bênção. Né? Vocês têm uma boa oportunidade. Quisera eu ter a idade de vocês com Jesus. Não pude ter. Mas como eu falei no começo do culto, depois que eu me joguei de cabeça, é isso. Então, entendeu o equilíbrio em nome de Jesus, irmãos? Amém? O equilíbrio, né? Então, vamos ler aqui, ó, 26, ó. Se alguém vier a mim e não aborrecer, e se aborrecer aqui, tá, irmãos, não é odiar, xingar, tá? É tipo assim, é amar menos, amém? É amar menos, né? Então é nesse sentido, tá bom? Isso é a palavra de Jesus, irmão. Mesmo que eu não desse a explicação aqui para você e eu te desse o texto, é isso ou é isso, né? Então, se alguém vier a mim e não aborrecer, ou seja, não amar menos a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, a si mesmo, não pode ser o meu discípulo. Vamos ler o 27, né? E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser. Amém? Porque qual foi, irmãos, a primeira dificuldade no casamento? Foi depois da queda de Adão e Eva. Amém? E aí o homem já começou a botar a culpa em Deus e na mulher. A mulher já botou a culpa na serpente. Já veio toda essa desgraça toda. Não é verdade? Então lá no céu vai ser restaurado até o relacionamento de uns com os outros. Amém? Mas aqui nem sempre é fácil nós aprender isso. Amém? Por isso que a palavra nos ensina
na palavra, né? Não é outras coisas. Vamos lá, de uma forma assim, bem rápida, né? Porque é muito pormenor, mas para mim ficar explicando. Efésios capítulo 5. Esse aqui é um dos mais conhecidos, né? Efésios capítulo de número 5. Ai, pastor, eu queria vir de manhã na igreja, mas o meu marido falou, fica em casa. Não fica em casa nada, irmão, vem para a igreja. Porque o dia que o time dele jogar com o time do Japão lá, 3 da manhã, no outro dia ele vai querer dormir. Lembra que teve sempre a Copa do Mundo no Japão? Né? O pessoal acordava de madrugada de jogo de seleção. Eu não, eu tenho para perder com isso. Mas as pessoas perdiam, não perdiam? E às vezes ou ficavam dormindo e os olhos igual uma coruja no outro dia, né? Tudo lerdo. Não é verdade? Então, cada um com as suas paixões. Eu prefiro ser apaixonado por Jesus. Que aí sim eu vou ser, no que eu botar as mãos, uma bênção. Começando na minha casa. Efésios capítulo 5. Vou pegar aqui, irmãos, o trem andando. Porque às vezes a pessoa acha que Efésios só fala sobre a armadura de Deus. Tá, Deus ele perdeu tempo em 5 capítulos falando o quê? Para no final 3, 4 frases sobre a armadura de Deus? Então não, irmão. Efésios não fala sobre a armadura de Deus. Inclusive já preguei aqui, não preguei todo esse livro? Né? Ele fala no 1 sobre o Espírito Santo, sobre oração, sobre o corpo de Cristo. Fala sobre esse cheio do Espírito Santo, oração. Depois lá no final fala. E não é esse negócio, não. Agora eu boto a coraça. Clique. Agora eu boto o capacete, clique. Agora eu boto o sapato, clique, clique. Tá vendo muito Power Rangers, tá? Conversa fiada. Essa armadura é uma armadura teórica, amém? Você já tem ela em Cristo, não tem que ficar botando. Agora eu boto a cinta da verdade, clique. E no dia que acordou sem fazer essa oração, foi pro céu, foi pra batalha o quê? Desorba? Conversa fiada, você já tem ela em Cristo, né? Então, depois vai falar sobre esse cheio do Espírito Santo. Depois do 4 vai falar sobre os dons, sobre ser Cristo. E aí vai começar a falar sobre a família. Amém? Amém. E é aqui, Efésios 5, 22 vai falar assim, Primeiro eu vou ler, irmãos, depois eu explico, tá? É muito pormenor. Efésios 5, 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. 24. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres em tudo sejam sujeitas a seu marido. Amém? Deus ouvi, né? As feminazes piram. Eu não estou nem aí, eu estou aqui para pregar Jesus, que converte. O machista, o feminista, sei lá o que. O anarquista, o monarquista, taxista, baterista, fascista. Eita, né? Pessoal. Então, tem tradições que falam submissa, amém? Né? Então isso mostra que, irmãos, mas não é cultura, irmãos. Ou seja, a palavra de Deus ela é imutável. Amém? A palavra de Deus é imutável. Já preguei aqui para você, não? Que a palavra de Deus, a lei, ela protegia a mulher. Até casar, ela estava debaixo do cuidado do pai. Amém? Depois que ela casava, ela estava debaixo do cuidado do marido. Por isso que antigamente muitos se seguravam com as viúvas, né? Com os órfãos, a pessoa que não quer quem dependesse. Amém? Então a palavra fala que tem que ser ao seu próprio marido. Pastor, e a pessoa que não é casada? Não tem marido. Né? Mas então aqui tem marido. Tem que ser sujeito, está debaixo da mesma missão. Como ao Senhor. Ou seja, naquilo que vai ferir a palavra, a pessoa não pode se sujeitar. Se tiver que escolher entre Jesus e a pessoa, já sabe quem vai se sujeitar. Amém? Sempre
A Jesus. Então a mulher, moço, a maioria aqui da igreja é mulher. A mulher, moço, se ela quiser, ela pode fazer um inferno na casa dela. Que o homem não tenha nem coragem de voltar para casa e nem ânimo de voltar. Não é verdade? Mas se ela quiser também, com a ajuda de Deus, é óbvio, ela pode fazer ali o lugar mais aconchegante. O lugar que o marido não vai fazer outras coisas. Vazou do trabalho, é direto para casa. Porque sente saudade e é bom estar do lado dela. Amém? É isso, irmão. Mas ela vai ser sujeita ao marido como ao, ou seja, na palavra de Deus. Né? Se vai ferir a palavra, daí você pode ler Coríntios capítulo 7, que vai falar sobre isso, né? Que a mulher santa santifica o marido incrédulo e vice-versa. Né? Então, quer dizer, é isso aí. É isso, né? Não fala muita coisa. Né? Aí o homem... né? O homem vai falar assim agora, olha, por isso que eu falei, eu estou cuidando do horário, mas é muito pormenor que eu poderia explicar. Aliás, já preguei isso nas quarta-feiras, todo esse texto aqui. Né? Então, vai falar 25 agora. Vós, maridos, amai vossa mulher. Né? O homem é tão cabeçudo que a palavra assim, tu tem que amar tua mulher. Valeu. Eita, né? Amai vossa mulher. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Eu não vou entrar em pormenores, tá? Mas o texto vai falar assim, ó. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, olha, viu? Pede por marido uma injeção de botox, nem coisa semelhante, tá amarrado, mas santa e irrepreensível. Se vemos que tanto a palavra para a mulher como para o homem, antes de tratar um ao outro, a palavra falou o quê? Olha para Jesus. Marido, entenda a obra da cruz. Mulher, entenda a obra da cruz. Então, dessa maneira, você vai se relacionar. Eu falei isso que é para quem é casado, já tem, às vezes, a casal que já são os dois, é mais fácil, né? Ou deveria ser. Né? Mas quem não é, o cônjuge que já é, faz a sua parte. Amém? E quem é solteiro, pastor, não aceitamos qualquer coisa, não. Tem que se valorizar em nome de Jesus. Né? Não aceite qualquer porcaria, não. Tem que se valorizar. Você homem, você mulher solteira, se valorize. Porcaria não aceita. Se é para te enroscar, te incomodar, vai te agarrar lá fora como um dano. Ai, pastor, é sim, lá tem um monte de porcaria. Né? Agora, se já está com Jesus, amém? Sobe o nível, como eu falei, amém? O cara tem que ser crente. E olha que você for muito mais do que tu e tu não for, você sai fora e chuta aquela... E a mulher a mesma coisa, amém? Né? Aí a aparência é subjetiva, né? Cada um vai achar aí a sua preferência, enfim, né? Mas o coração, todo mundo tem que olhar. Essa pessoa ama mais a Jesus do que a mim. Isso para os solteiros, né? Que não são... ou, né? Aí eu vou... Amém? Porque é isso, irmão. Tu acha que agora eu sou solteiro, vou casar com uma moça de Jesus. E quem é... Né? Ou vice-versa, né? Aí eu vou casar para sofrer igual lá fora, então se casasse como um dano. Não. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Paraíso não existe. Só na terra. Amém? Mas vai ter coisa que eu não vou aceitar passar. Vai ter luta, vai ter dificuldade. Vai ter situações que eu não vou me sujeitar não, porque eu tenho Jesus. Amém? Então, olha como é importante, né? Eu creio que depois de Jesus, a escolha mais importante da nossa vida é com quem nós vamos casar. Se é Deus que escolhe e me apresenta, se é eu que sou tocado e aprendo, sei lá, eu sei que Deus faz a obra, cada um que se vire na sua vida. Mas não adiantamos com alguém que não ame você. O cara começa, você é tudo para mim, já bota um pé atrás. Não. Abaixo de Jesus. Amém? Ah, mas eu queria ser tudo para mim. Então tu é enrosco. É livramento para eles, tu sai da vida dele. Enfim, vamos lá, né? Então, você está entendendo? Tem que entender o quê? A obra da cruz.
Primeiro é eu e Jesus, lembra? Compromisso comigo mesmo. Depois com o meu próximo. Amém? Né? E aí, vai lá. Aí vamos dar um salto aqui, irmãos, 28. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. E não é aquele orgulho do capeta, né? Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Então tu fala para a mulher, meu amor, né? O amor é o nosso alimento. E nesse nós não fazemos jejum. Amém? O amor é o nosso alimento. E nessa área nós não fazemos jejum. Mesmo? Já convida para comer um cachorro quente, né? Cada um, amém? E tem uns caras feios e casou com umas moças bonitas, o cara não é bom de conversa, irmãos. Né? A moça fala assim, sai fora, encosto. Né? Uns aí, né? Minha esposa, eu era tão magrinho, que ela se apaixonou pelo meu coração. Era fácil de enxergar. Né? Botava no sol assim, que coração lindo que ele tem. Né? Né? Depois eu ampliei o templo aí, né? A gente vai crescendo, né? Sai fora, minha pança é minha vida, não quero, sai fora. Mas sim, vamos voltar aqui, né? Você viu? Então é o cuidado, você viu? Então a palavra manda aqui, amor, você conhecer cada vez mais a Jesus. Mas lá fora, nos conselhos e tal, é o contrário, conheça muito outro. Bom, eu fico com Bíblia. Lá fora, se condiz com a palavra, eu aceito. Como eu falei, oração até da caturrita do vizinho eu aceito. Palavra e conselho, eu sou crítico mesmo. Não, que salva o casamento é você sair da rotina. Façam viagens. Então, se fosse assim, piloto de avião, motorista de ônibus e agente de turismo nunca se divorciava. Cada vez que numa época. Cigano nunca acabava. Pessoa de circo e parque estava bem no casamento. Não adianta, irmão. Vocês podem ir conhecer Paris, jantar à luz de vela sobre a lua cheia na Torre Eiffel. Se não tem Jesus, irmão, não adianta nada. A mulher que é tua, ela é até debaixo da ponte, ela é tua. E vice-versa. Então, às vezes as pessoas arrumam técnicas e faz não sei o que, e faz não sei o que lá, e faz até cursos, conheça o outro. Não adianta, irmãos. A Bíblia fala, conheça a Cristo. Quanto mais tu te encher de Jesus, quanto mais tu te encher de Deus. Por isso que você pode ver que o que os versículos falam antes de entrar nessa área, irmãos? Sobre ser cheio do Espírito? Só então, deixa a Bíblia falar. Né? Então, vamos lá? E olha só que coisa linda, irmãos. 31. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe. Deixará o homem o seu pai e a sua mãe. Ele saiu de uma casa onde tinha um pai e uma... vocês entenderam tudo, né? Seu pai e sua mãe. Né? Claro, se às vezes a pessoa é viúva, se entendeu, né? Seu pai e sua mãe. E se unirá à sua mulher. E serão dois uma só carne, amém? Então até quando eu faço casamento eu digo, né? Agora são duas famílias que se unem para formar uma nova família. Depois de casado, irmão, pai e mãe é parente. Amém? Depois de casado, irmão e irmã são irmão e irmã, parente. Agora você é um só, é uma nova família, amém? Então quem casa tem que entender isso, como os sogros e sogras têm que entender isso também, amém? Na minha casa lá o sofá estava aqui, na tua casa quem manda é tu. Se a tua nora quer botar o sofá de cabeça para baixo no banheiro, a casa é dela, fica na tua. Amém? Se com sabedoria, né? Sabedoria, posso dar um conselho? Amém. Né? E se não der, pastor? Fica na tua, irmão. Amém? Fica na tua.
Ah, mas lá a TV eu botei na sala. A nora diz que não, que a TV fica no quarto. A casa é tua? Não. Tu manda na tua casa. Na casa dela quem manda é ela. Amém? Muitos conflitos é assim, irmãos. A sogra acha que a casa da nora é uma extensão da sua. Para de fazer visita e ficar ancorado lá. Tem a hora de visitar, amém, irmãos? Mas também tem a hora aqui de deixar, amém? Mas deixar, entendeu? É deixar a dependência, amém? Então tem que respeitar, é muito puro, irmãos. É duas famílias que agora se formam uma nova, amém? É isso. Agora, mãe, pai, o amor da vida do teu filho é a mulher dele. Entendeu que agora tu está em segundo lugar? E já é bom. Amém? Depois de Deus, claro, né? Então, seria em terceiro. Amém? Filha, né? Agora tu entendeu que não é mais a tua mãezinha, o amor da tua vida é o teu marido. Amém? Não que vai virar a cara, não falar, não ligar mais, amém? Não que vai xingar, não é disso não, mas sem ter o cuidado, amém? Muito conflito às vezes é por causa disso, né? Amém? Vamos lá? Vamos lá. Às vezes quando a própria família é crente já dá uns conflitos, né? Ah, eu vou morar no mesmo pátio. Se é só por um tempo até concordo, mas agora se é por dentro, Deus me livre, não dá certo. Aí tu faz um bolo de chocolate lá, por que não convidou a mãe? Não dá certo. Se é só por um tempo, né, irmãos? Até a pessoa ter a sua vida, amém? Mas olha, irmão, uma vez, nem quando é crente não dá certo. Quanto mais quando não é, amém? Então, nós falamos assim com temor. Tem muita coisa que eu poderia pregar aqui, né, mas fica com o texto aqui, ó. Deixará o homem, amém? Seu pai e sua mãe será uma só carne, né? Por isso eu falo assim, deixará o homem. Por isso que moleque não deve casar, amém? Tu não te garante cuidar da tua mulher, respeitar, amar ela, deixa de ser moleque, não case. Amém? Se é depois o pai e a mãe, nasceu o netinho. Não, o pai e a mãe vão amar, vão respeitar o netinho, né? Mas tem que ter o cuidado, amém? Né? Então tem que ter a sua vida, não precisa ter uma mansão de 5 andares, 15 Porsche na garagem, vamos casar. Não é isso que eu estou falando, amigos, mas tem que ter o cuidado. Vivia comendo Nutella com bolachinha recheada. Agora, o moleque, aprende uma coisa. Tua mulher é linda assim, sabe por quê? Mulher bonita custa caro. E o creme do cabelo dela agora? E o salão de beleza? As irmãs falam assim, aleluia. As cabeleireiras aqui, né? E a unha dela, tu acha o quê? Tu acha que ela era assim de natureza? Aí casa e enfeia a mulher. Não, amém? Então, ó, para com a Nutelinha lá, para com a bolachinha recheada, para de comprar o todinho, mas não deixe de comprar o esmalte para tua mulher. Tomara que ela tenha também como se manter, que é a mulher que trabalha também, né? Mas tipo assim, ó, cuida ela, amém? Né? Senão a pessoa né? Vamos falar assim, trigatona, casa vira o espantalho do milharal. Não, tem que cuidar, amém? Né? Eu sei por experiência, depois vem 3 mulheres, aí é 3 salão, 3 unhas, 3 cabelos, 3 vestidos. Né? E mulher é um evento, vai tomar banho, ela fala, vou lavar o cabelo. Né? Então eu te falo com experiência. Mas é uma baita experiência em nome de Jesus. Vamos lá? Com alegria. Por isso que moleque não pode casar. Tem que ser homem. Amém? Vamos lá? Grande é esse mistério. Eu digo, porém, a respeito de Cristo da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. E a mulher reverencie-o. Você viu que fala bem mais do homem do que da mulher, irmãos? É porque Deus ele cobra mais, com certeza, né? Esse homem é mais devagar para entender, não sei, né? Mas é muito, tem que ter sabedoria. Amém, irmãos? Se conecte com Jesus. E aí você vai começar a entender ali
Amém? Ouça conselho e tal, mas cuide com isso. Ainda mais hoje na internet tem muito conselho. Eu falo, tá, legal que a arinha é legal. E cadê Bíblia? Se não tem, eu não me dobro. Tem que ser palavra de Deus. Amém? Não só baseado na palavra, tem que ser recheado da palavra. Amém? Vamos lá? E vamos terminar aqui, irmãos, para nós orar? Tá tão gostoso a palavra, mas tem que terminar. Aí o 6 vai falar assim, ó. E vós, filhos, é 6 versículo 1. Sede obedientes a vossos pais no Senhor. Ó, de novo, entendeu? Porque isso é justo. Olha aí, ó. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Junto com tomar a santa ceia, irmãos, e buscar sabedoria e outras coisas mais, tem coisas que alongam ou encurtam a vida da pessoa. Uma delas é honrar o pai e a mãe. Amém? Então os filhos têm que honrar o pai e a mãe. Seja jovem ou velho, não interessa. Tem que honrar o pai e a mãe. Amém? Tem que honrar o pai e a mãe. Como eu falei, não é adorar. Primeiro é Deus. Ah, o meu pai é tudo na minha vida. Para mim não é. Para mim é Jesus. Aí depois, com certeza pode ser pai, a mãe, filho, né? Mais abaixo de Jesus. Amém? Então os filhos têm que respeitar o pai e a mãe. Como eu falava semana passada, né? Às vezes arranca uma folha de caderno. Aquele teu pai também trabalharam quantas horas para comprar aquele caderno ali? Não é para te arrancar a folha e jogar na cabeça do outro. Ah, modo tu faz. Só bobagem lá do teu lado faz, deixa ele. Eu vou respeitar o meu pai e a minha mãe. Escola é para estudar. Recreio é para brincar, para merendar, para fofocar. Aí fora, fofoca não, né? Escola tem que honrar o pai e a mãe que me colocaram lá em nome de Jesus. Honrar o estudo. E depois que tiver estudo, não vem te achar de grandão para cima deles não, tá? Ô mãe, a senhora fala o português errado. Se precisar corrigir, corrige com sabedoria. Mas não te acha grande coisa não. Porque às vezes ralaram a vida toda para te dar um estudo. Né? Às vezes deixa de usar um sapato melhor para dar um para ti. Honra pai e mãe. Abaixo de Deus. A nossa maior bênção. Né? É o nosso maior, depois da mulher, tá, né? Eu digo assim para os jovens solteiros. Amém? E para terminar aqui, ó, nós vamos fazer essa oração já. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Tem Colossenses que fala, não leve, não irritei vossos filhos, né? Não desanimei, amém? Então, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina. Doutrina é a palavra, né? E a admoestação do Senhor. Como eu falei, tem gente aqui que daria tudo para ter um pai e uma mãe crente. Desde criança já está na casa de Deus. Não tiveram essa oportunidade, não é verdade? Então vocês que têm, aproveitem, amém? Filho, né? Claro, quando é menor, quando mora com você, é um pouco mais fácil, amém? Aí não posso brigar na igreja. Tu brigue para a escola, senão o conselho tutelar que tira da guarda. Por que não pode obrigar? Devia ter medo de perder a guarda que Deus te deu. Filho é herança do Senhor. Então a gente sabe como é que é, né, irmãos? A gente tem que aprender. Isso eu digo por mim também, que também sou pai, né? Mas a não viver a vida dos filhos, amém? Deixa que se vire até amarrar o sapato. Vai errar. Mas é errando que vai aprender, amém? Aí ele está com 15 anos, ô mãe, não sabe que eu uso sapato, né? Sem cadarço, porque eu não sei amarrar aqui, velho. Deixa errar. Eu não digo errar, pecar, amém? A criança vai amadurecendo, amém? Às vezes sai da mesma barriga, né? Até a cor é diferente, por exemplo, lá tem uma branquinha e uma pretinha. Uma combinou com o pai, outra combinou com a mãe. Mas a personalidade é invertida, né? E a gente vê, muito é pela convivência, mas, né? Enfim, cada um é cada um, né? Enfim, né? Mas tem também os seus pormenores, tem que ter esse cuidado. É fácil, pastor, não é? A pessoa que vai para tudo quanto é vídeo na internet para aprender a criar filho. Já tentou a Bíblia em primeiro lugar? Ah, o conselho tal. Eu não me dobro se não for Bíblia. Não basta só ser baseado.
tem que ser recheado de Bíblia, amém? E a Bíblia ensina muito sobre criação de filhos. Então ficamos na palavra de Deus. É fácil? Não é fácil, mas amém? A gente erra, muitas vezes a gente erra, né? Mas temos que aprender a levar na palavra de Deus, amém? Levar na administração do Senhor, amém? Vou parar aqui para nós orar. Só coloca para mim o Salmo 128, eu ia falar, Grace. E terminamos aqui, amém? Semana que vem eu vou continuar talvez, né? Então o compromisso hoje com a nossa família, amém? Família não tem que estar em primeiro lugar, é Deus, amém? E aí sim, depois de Deus, vem o cônjuge, amém? Claro, quem é casado, quem não é um dia será, né? Mas tipo, só, vem o cônjuge, depois os filhos, amém? Vem os filhos, né? Honrar o pai e a mãe é o primeiro mandamento com promessa. Então olha o compromisso com a família, amém? Porque o diabo quer atacar o próprio conceito de família. Entendeu? Agora não é mais, não quer mudar, não é mais mãe, é a pessoa que gesta. Bom, amém? É o que essa filosofia demoníaca quer fazer. Não vamos mais ser o dia dos pais e da mãe, é dia do cuidador. Né? Então nós não podemos aceitar em nome de Jesus, né? Nada que venha atacar a família. A palavra de Deus, né? Nos ensina isso, amém? Olha só que palavra linda, Salmo 128, versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. 2. Pois comerás o trabalho das tuas mãos. E se for jogador de futebol, esperto também, né? Feliz serás e te irá bem. 3. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Né? Então a videira está ligada, vamos, ao vinho, à alegria, amém? Não é o vinho alcoólico não, tá? Mas a alegria, amém? Os filhos, né, os oliveiros, o que era a oliveira? Né? A luz, né? Sabe que da oliveira vinha, né, a luz para a consagração do templo. Já preguei isso aqui, né? A luz, vinha o azeite para comida, né? Vinha para fazer sabão, né? Tem as mãos que às vezes pegam gordura e fazem sabão, né? Vocês entendem o que é isso, né? Isso aí, então, né? É limpeza, iluminação, purificação, né? Então, filho é alegria, amém? Filho não é gasto, filho dá gasto. Por isso que eu falei, não pode ser moleque, tem que ser homem. Filho não é gasto, mas filho dá gasto, amém? Depois que se livra das fraldas, o pai fala assim, aleluia, acabou os gastos. Eu conto ou eu deixo eles descobrirem? Na minha vez ninguém me contou. Então deixa assim, né? Largou as fraldas, acabou os gastos. Tá bom. Então vamos lá. 4. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Aqui é o homem, é a pessoa, tá, mano? Né? Bota lá só no 4. Isso. Então, depois você lê com calma esse salmo aí, que Deus se preocupa com a família. Amém? Nós somos servos, mas em Cristo nós somos filhos de Deus, né? Deus abençoe você de casa aí. Pode pausar, pode terminar a gravação.